Os irmãos Wright, a gente sabe aquela treta com o Santos Dumont. E aí, quem inventou o avião? Quem inventou o avião? Quem inventou o avião? Quem inventou o avião? Pá. E na data de hoje, tá? 2 anos depois que Santos Dumont voou, numa data como hoje, em Paris, eu vou entrar no detalhe da história, os irmãos Wright fizeram um voo público 2 anos depois de Santos Dumont. E eu vou entrar nos detalhes da história e vou dar a minha versão. E aí, Santos Dumont é o pai da aviação ou não é? Ponto de vista do palhaço. Vamos ver? Então, seguindo aqui na jornada, o que aconteceu em 1908, essa foto é de 1905, esse é um dos irmãos Wright, e a gente sempre ouve falar dos caras, mas não vê o focinho do sujeito. Tá aí o focinho do sujeito aí, né? A pinta de mordomo, né? Aquela pinta de garçom. Garçom, lembra o Medina quando saiu voando da onda com o dedinho assim. Traz mais uma. Foi o Medina voando naquela onda. Então o Wilbur, que era um dos irmãos, Wilbur Wright, fez seu primeiro voo numa pista de corrida lá na França chamada Le Mans. Famosa pista de Le Mans. E foi o primeiro voo público aí dos irmãos Wright, 2 anos após o voo público do Santos Dumont. Atrasados. Então, dando um pouco de contexto, ali no início do século XX, a humanidade estava à beira dessa nova era. Lembra que eu falei do Zeppelin? As coisas estavam vertiginosas em tudo quanto é lugar no ponto de vista de tecnologia. E o sonho de voar, né, se tornava cada vez mais real. Impressionante é que a data de hoje é cheio de eventos ligados a voar. Impressionante isso ao longo da história, mas vamos chegar lá. 2 nomes surgiram como os pioneiros nessa conquista, né? Foram os irmãos Wright nos Estados Unidos e o brasileiro Alberto Santos Dumont. A disputa sobre quem realmente realizou o primeiro voo controlado e sustentado em uma aeronave mais pesada que o ar é um capítulo aí fascinante na história da aviação, tá? Os irmãos Wright, esse era o Wilbur e o outro irmão era o Orville. Então, o Orville e o Wilbur Wright eram mecânicos de bicicleta lá em Ohio. E eles dedicaram assim, anos de estudo ao desenvolvimento de aerodinâmica e à construção daquela aeronave deles lá. Então, em 17 de dezembro de 1903, na Carolina do Norte, tem uma fotografia onde eles conseguem fazer um primeiro voo controlado e sustentado, cobrindo uma distância de 37 metros em 12 segundos. Dito por eles. Esse voo foi registrado por algumas testemunhas, documentado fotograficamente, frequentemente é citado como o primeiro voo bem-sucedido, tal, mas tudo completamente fora dos padrões internacionais para você comprovar que você tinha feito alguma coisa. Então, os americanos são interessantes. Nessa hora, eles esquecem todas essas regras e falam, não, foi os irmãos Wright. Pô, mas o outro voou lá na frente de todo mundo, com juiz, com tudo, tal, todo mundo vindo, com as regras internacionais. Ah, não, mas foi os Wright. Ah, beleza. E o rádio? Ah, mas teve o padre brasileiro italiano que fez a transmissão no mar lá. Aí os americanos, mas não teve o registro. Ah, não teve o registro. Ah, mas aí não foi conforme as regras internacionais. Tá? 2 pesos, 2 medidas, né? Essas coisas de quem não gosta de perder, né? Então, eles, naquela época ali, 1903, 1904, 1905, os irmãos Wright fizeram uma série de voos demonstrando a capacidade de manobra, de controle no ar. Eles fizeram isso de forma consistente, mas nunca preocupados em fazer aquilo publicamente, porque a intenção dos irmãos Wright não tinha nada a ver com a humanidade. Cagando para a humanidade. Eles estavam fazendo tudo escondidinho, no sentido de ter a patente e encher a bunda de dinheiro. O Santos Dumont fazia as coisas em nome da ciência, da aeronáutica e da humanidade. Eu vou mostrar uma evidência disso aqui já já. Então, enquanto eles estavam fazendo essas coisas lá nos Estados Unidos, o Santos Dumont
um brasileiro apaixonado pela aviação, estava realizando as suas próprias experiências lá em solo europeu, já era um cara famoso pelos seus voos com balões e dirigíveis ali em Paris, e ele voltou a sua atenção, conseguiu chamar a atenção do mundo e da Europa, quando ele construiu uma máquina que não era um balão e era mais pesada que o ar, e você olhava aquilo ali, meu Deus, como isso vai voar? Porque o pessoal até então só sabia voar de balão. Como que isso vai voar? Mas ele era um inventor, já tinha feito cálculos, testes e várias coisas interessantes sobre Santos Dumont. Por exemplo, ele tinha um amigo chamado Cartier. Reza a lenda que ele pediu para o Cartier ele queria um relógio que não tivesse que puxar do bolso para ver a hora. E o Cartier projetou para ele um relógio novo que ficava preso no pulso dele. Dizem que foi disso que surgiu o relógio de pulso. Reza a lenda, tá? Já contei aqui que num desses testes de voo de balão, ele bateu numa árvore de uma propriedade e quando os funcionários da propriedade foram lá para resgatar ele no topo da árvore, quando estavam ajudando ele a descer, quando chegou lá no térreo, a proprietária ali da casa foi lá recebê-lo para saber se estava tudo bem. Quando ele olhou, era a Princesa Isabel, no exílio. Ele acertou o balão na casa da Princesa Isabel. É mole? Aí eles não se conheciam e ficaram amigos para sempre. Ela participou de vários eventos, foi publicamente assisti-lo a convite dele a partir desse evento, né? Então, o Santos Dumont ali em 1906, lá em outubro, no campo de Bagatelle, em Paris, ele realizou um voo histórico com o seu famosíssimo 14 bis. Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Aqui, ó, essa imagem aqui é do voo dos irmãos Wright na França, 2 anos depois do Santos Dumont, do voo do Santos Dumont, tá? E essa efeméride não é de Santos Dumont, é sobre os irmãos Wright. Eu tô só misturando as coisas aqui para a gente poder chegar na nossa conclusão. E aí? Quem é o pai da aviação? Nós vamos chegar lá. Então, o Santos Dumont aí no campo de Bagatelle, 2 anos antes desse voo dele aí, fez um voo com o histórico lá com 14 bis. Tá? O voo foi testemunhado por uma multidão de milhares e milhares, não 3 testemunhas não, 4 testemunhas da família, não, são milhares de pessoas. Anunciou no jornal, milhares de pessoas vieram, ele voou na cara de todo mundo, fez o contorno lá e por aí vai, tá? Então, a multidão enorme viu o Santos Dumont voando, tá? As autoridades aeronáuticas da Europa estavam lá assistindo. Ele cobriu uma distância de 60 metros, uma altura de cerca de 3 metros do solo. Eles não iam muito alto nessa época. Ficava assim perto do solo, igual você está vendo a foto ali, que o objetivo era provar que você tinha construído algo mais pesado que o ar, tá? E que voava. Então, Santos Dumont foi o primeiro a fazer um voo público numa aeronave mais pesada que o ar e no centro do mundo naquela época, que era a Europa, tá? Em 12 de novembro de 1906, o próprio Santos Dumont superou essa marca e voando 220 metros e 21 segundos. A disputa sobre quem foi o verdadeiro pioneiro da aviação se baseia hoje em critérios técnicos e de contexto. Os defensores ali dos irmãos Wright, eles destacam que os voos de 1903 foram os primeiros controlados e sustentados por uma aeronave motorizada mais pesada que o ar, tá? Eles enfatizavam ali toda a importância da capacidade de controle e manobra demonstrada pela aeronave dos irmãos Wright, era mais manobrável. Você vê que ela até parece um pouco mais com um avião, a asa de um avião e tal. Por outro lado, os defensores do Santos Dumont argumentavam que os voos do 14 bis foram realizados em público, diante de testemunha, sem a necessidade de um lançamento assistido, ao contrário dos irmãos Wright, que precisavam de uma catapulta para fazer o lançamento. Uma coisa é você fazer a aeronave decola e vai embora. E foi igual gaivota que você faz de papel. O deles tinha que ter uma catapulta para empurrar.
porra, é foda, né? Então, além disso, Santos Dumont não apenas realizou seus voos na presença de uma comissão oficial, fazendo todas as medições, mas também um contexto mais visível e transparente, o que para muitos dá o verdadeiro peso da oficialidade do negócio. Mas, independente de quem tenha conseguido fazer o verdadeiro primeiro voo, quem seja o famoso inventor e pai da aviação, tanto o Santos Dumont quanto os irmãos Wright, ambos desempenharam um papel importantíssimo e crucial na história da aviação, e os seus trabalhos complementares e suas realizações inspiraram aí gerações de aviadores e engenheiros, beleza? Mas eis que aqui chega o porquê que o palhaço acha que a gente está falando de assuntos completamente diferentes, tá? Eu considero que os irmãos Wright fizeram o primeiro voo. Catapulta? Foi catapulta. Uma merda? Foi o primeiro voo. Pois é. Uma grande gaivota essa porra. Ok, foi o primeiro voo. O Santos Dumont fez o primeiro na frente de todo mundo, encarando os juízes, todos os órgãos técnicos do planeta, provando aquilo na frente de todo mundo. Tá? Você poderia falar assim, um cara lá na Piciroca do Oeste inventou o picolé. É diferente do cara que fala assim, esse cara chegou no meio de Paris e forneceu picolé para todo mundo a primeira vez na história da humanidade. Quem foi o grande inventor do picolé? Pode ter sido o cara lá de Piciroca do Oeste, mas quem apresentou para o mundo, né, sem dúvida alguma, foi esse segundo cara. Ok. Mas eis que eu vou mostrar para vocês por que é que eu considero o Santos Dumont o pai da aviação. Aí você fala, tem uma diferença entre você ser o inventor de determinada coisa e você ser o pai daquilo. Tem uma diferença entre você fazer um filho e uma diferença entre você criar o filho. Não é? O pessoal fala, pai é quem cria. Ok, tem uma similaridade aí. Por quê? Como os irmãos Wright só estavam querendo dinheiro e fazendo tudo meio que escondidinho, né, desenvolveram um bom produto. As próximas aeronaves dos irmãos Wright eram sensacionais, inclusive até superiores que a do Santos Dumont. Ok, só que muito tempo depois, natural. Se um parou de trabalhar no negócio, um parou, e o outro continuou trabalhando, é natural que, com evolução, estudo, teste, o outro produto vai ficar melhor. Ok. Bom, o Santos Dumont pegou o projeto dele do Demoiselle, que foi já um baita do avanço em cima do 14 bis, e publicou na revista mecânica mais popular do mundo. Essa revista, as pessoas no planeta inteiro tinham a assinatura dessa revista. A Popular Mechanics era onde os engenheiros do mundo conversavam. Era na Popular Mechanics, essa revista fantástica, sensacional. O que o Santos Dumont fez? Foi lá e publicou o projeto inteiro do Demoiselle. Então, o Santos Dumont, não querendo patente, não queria nada disso, ele queria que a humanidade entrasse nessa nova era. Ou seja, o Santos Dumont ensinou o mundo a voar. Você tinha aquela briguinha dos dois ali, tinha outros inventores na época, tá? Outros inventores trabalhando com aeronaves também em tudo quanto é lugar do mundo. Mas quando o Santos Dumont publicou no Popular Mechanics, os irmãos Wright lá, agarrado, dormindo, abraçado com a patente deles, ele tornou aquele sonho de voo possível para o mundo inteiro. Aí aqui tem alguns pedaços da revista, onde ele publica todo o detalhamento de como construir o Demoiselle, e várias pessoas do mundo inteiro, mas muita gente, começou a prestar atenção na aviação. Você imagina, você tá lá com a sua assinatura da sua revista no planeta inteiro
e surge uma página com um projeto para que voe, construa uma máquina para você voar. A galera no mundo... Então, eu considero o Santos Dumont o pai da aviação por causa disso. Não foi a obra dos irmãos Wright que fez o mundo voar. Ele desenvolveu o produtinho dele para vender para governo, tudo escondidinho. Quem fez o mundo voar, embora, como eu já disse, várias pessoas estavam desenvolvendo coisas similares, quem deu esse choque no planeta, quem fez o filho, eu posso dizer que foram os irmãos Wright. Quem criou a criança e entregou para o mundo foi o Santos Dumont. Então, por isso o Santos Dumont é o pai da aviação no Brasil e na França. Também é considerado até hoje. Então tá lá o projetinho completo, como é que faz a rabiola dele ali, tudo direitinho, amarração, nó, como que você vai prender. Foto do Santos Dumont no seu Demoselle. Aí foi também mais um evento em que ele voou na cara de todo mundo, com muito mais manobrabilidade. Tá? O pessoal que reconstrói o Demoselle é uma asa delta. É uma asa delta. Com tremenda manobrabilidade também, muito superior ao 14 bis. Tá? Aqui mais um pedaço da revista. Está aqui guardado no acervo. Olha lá, vários Demoselles construídos. Isso aqui na fábrica lá de Demoselle do próprio Santos Dumont, lá quando ele estava fazendo os testes. Mais detalhes aí. Tem todo o projeto do motor. Todo o projetinho do motor, de funcionamento. Tá tudo lá. Tá? Com as especificações. Então, por isso que eu considero o Santos Dumont, sem nenhum tipo de ufanismo, o pai da aviação. Foi o cara que ensinou o mundo a voar. Beleza? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.